Olá, meus amigos. Falaremos hoje sobre a banca Sesgran Rio Português. Vamos gabaritar agora a concordância. Concordância verbal, concordância nominal, seja qual for. Para a banca Sesgran Rio é um pouquinho diferente das outras bancas. Por isso tem que ficar bem atento nesse vídeo. Enquanto a maioria das bancas estão focadas lá, igual o FCC, Sebrasp, que está focando muito lá na concordância verbal, Sesgran Rio pula para a concordância nominal. Para ser um pouquinho diferente. Sesgran Rio vem mudando bastante os seus tipos de questões durante esses últimos anos. A informática mudou bastante, o jeito de perguntar. Ela está tentando sair, o que a maioria cobra aqui, ela está tentando ir para outro lugar. Tá? Então não vai ser questões ultra, mega, ultra difíceis, não. Mas são as questões que a gente tem que prestar bastante atenção e eu vou te mostrar exatamente o que ela gosta de cobrar ou não nesse vídeo, tá? Sem enrolação, questão número 1. Nossa primeira questão, todas as questões aqui hoje são de 2023, tá legal? Primeira questão aqui, caiu para advogado. Quanto à concordância nominal, a frase que atende plenamente à variedade formal da norma padrão da língua portuguesa. Eita, gente. O que a maioria das bancas a gente realmente faz? A gente acha o verbo. O que é verbo? Correr, andar, comer, pular. Ou seja, eu pulo, tu pulas, eu corro. Ou seja, dá para conjugar. É uma ação. Se eu estou correndo, eu estou fazendo uma ação. Se eu estou comendo, eu estou fazendo uma ação. Não é? Falar, eu estou agindo com uma ação. Isso é verbo. Você acha o verbo e pergunta o que ou quem. Para te dar o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Esse é o básico da concordância verbal. Só que aqui, ó, olha só. Olha só como ela pega muito masculino, feminino, singular e plural. A Sesgran Rio. Letra A. Eles estão bastante felizes com a vida que levam. Tá vendo? Isso aqui já é uma exceção. Qual que é o verbo? Estão. Estão aqui parados. Eles estão plural. Estão, tá plural. O singular dele é. Não é? Ou está. Está. Se fosse ele, está. Eles estão. Concordância verbal tá bonitinho. Só que tem um bastante aí, ó. Bastante felizes. Se não existisse esse bastante, ó, eles estão felizes, estaria certinho. Não precisa do bastante. Ele, então, é um advérbio de intensidade. Você tem um verbo que já falou que a pessoa está feliz. Então, eu vou querer essa pessoa muito mais feliz. Vou colocar uma intensidade nisso. Então, vou falar que ela é bastante feliz. Por isso, a gente chama isso de advérbio de intensidade. Você está colocando intensidade ao sentimento, à coisa que você está fazendo. Esses advérbios de intensidade, a gente sempre coloca eles no singular, invariável. Quem tem que ficar no plural? É o verbo. Eles estão felizes. Verbo estão, feliz no plural. Eles estão plural, estão no plural. Mas o advérbio fica no singular. Então teria que ser bastante. Então esse S aí, ó, que tá atrapalhando todo o jogo. Ele que é nosso errinho aqui, ó. Não existe esse S. Tá legal? Já na letra B, estava proibido a encomenda de novas peças de tecido. Pera aí, vamos pensar um pouquinho. Proibido, o que foi proibido? A encomenda. Opa, tem um artigo feminino antes. Então, a encomenda é uma menininha. Lembra só, Lúcia está proibida de ir no show hoje à noite. Está proibida. Eu não falei proibido. Você nunca vai falar que Maria está proibido de comer doces. Não, proibida é uma menina. Proibida para mulheres. Então, a encomenda é uma menininha, é uma mulher. Então, a gente vai colocar aqui, estava proibida. Então, esse O tá errado. Tá vendo o que eu tô falando? Masculino e feminino para Sesgran Rio. Não basta a gente achar o verbo e perguntar se o sujeito está no singular ou plural ou não. Você vai encontrar vários vídeos meus aqui no canal ensinando concordância verbal assim para as outras bancas. Eu ia apenas achar, ó, estava é o verbo, encomenda está no singular. Quem que estava? A encomenda estava. Então, concordância verbal está ótimo, mas a nominal não. É porque tem que estar no feminino. Letra C. Proporcionalmente temos menos. O pai já matou. É menos. Não tem menos, não. Não vai cair no menos. Se costuma também colocar, principalmente banca pequena, seja, para misturar, confundir. Menos, menas. Muito cuidado. Menos não existe.
Tá? Então nosso erro aqui, ó, é o menos. Tá vendo que tá pegando exceções? E a letra D? O homem carregava 500 gramas de explosivo na mochila. Por que não é... Então já deu até errado isso aí. O homem carregava 500 gramas, porque eu comprei lá no supermercado 500 gramas de presunto. Aí o cara lá falou comigo lá no nosso açougue do supermercado, falou 500 gramas. Ô gente, 500 gramas tá errado. É 500 gramas de presunto. Por quê? O grama de peso é masculino. Tá? 500 gramas de presunto, eu tenho 500 gramas de salada, quando você vai pesar uma comida. Fala o peso, qual que é o 500 gramas de explosivo, você está pesando, é masculino. Existe a grama, existe a feminina? Existe. A mulher do gramo aí, do peso, é a grama que a vaca come. A grama que o jogador de futebol corre em cima. Aquela grama é feminino. Quando você estiver falando daquela grama, você tem 500 gramas, aí você está falando da grama do futebol, a grama que a vaca come. 500 gramas. Você tem 500 pedacinhos de grama lá. Mas você vai falando do peso dela, é 500 gramas de grama. Olha só. Você tem 500 gramas de grama no estádio de futebol. Então lembra, grama de comer, da vaca comer, não falando de você comer não, tá? Da vaca comer, a grama do jogador de futebol lá é feminino. A grama de pesar, igual pesou, o peso aí é masculino. Por isso é o nosso gabarito da questão. Olha só que legal. Na letra E, temos aqui as pessoas mesmos. Opa, as pessoas, é menininha. Ó, o artigo A aí. Então, mesma. Tá vendo? Muito cuidado, masculino e feminino. Ó, masculino e feminino aqui na D, tudo aqui, a maioria é masculino e feminino. Muito cuidado na hora dessa prova, que é isso que a Cesgra Rio vai te cobrar. Vou te mostrar isso aqui, ó. Vou pegar mais uma questãozinha de 2023 para Banrisul, tá? A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências sintáticas da norma padrão em, olha só, a ampliação da pesquisa e a disponibilidade dos funcionários do setor de financiamento são... Achei o verbo. O verbo são, estão, tudo é verbo, não é? Esse verbo aqui, vamos perguntar para o sujeito. Primeiro vamos ver lá a concordância verbal. Quem são? Temos o são. A ampliação da pesquisa é o sujeito. A ampliação da pesquisa são considerados elementos. E a disponibilidade dos funcionários também é considerado elemento. Então, se tivesse apenas a ampliação das pesquisas, é considerada. Mas como temos a ampliação da pesquisa e a disponibilidade dos funcionários, aqui ó, tem um i. Esse i aqui ó, é aditivo. Esse i aqui que eu estou deixando aí grandão aqui para vocês, está falando que a gente tem dois sujeitos. Então, um sujeito composto. Existe aqui, então, existe no português o sujeito simples, que é um sujeito só, se tiver só a ampliação da pesquisa. Existe o sujeito no singular e no plural. Existe o sujeito composto também. São duas pessoas. Aí, então, tem que ficar no plural o verbo mesmo. Então, o são tá certinho. Concordância verbal tá bonitinho. Mas já falei pra você, na Banca Cesgra Rio, ela quer concordância nominal, tá? São considerados. Opa, agora você vai perguntar. É menino ou menina? Eu falei igual a questão passada. A ampliação. Olha o artigo feminino A. A ampliação é uma menininha. A disponibilidade dos funcionários. Outra menininha. Temos duas menininhas. Quando você fala assim, Maria e Alice são considerados... Você não fala isso. Você fala Maria e Alice são consideradas. Então, se temos duas menininhas, Maria e Alice, é consideradas. Olha só. Tenta subtrair, quando você não está entendendo assim, tem que trazer para o mundo real. Então, o que você vai focar? Todo mundo, a maioria das pessoas que estão estudando com questões da FCC, com questões da FGV, com questões da Sebrasp, focaram bastante aqui, ó. Opa, o verbo tem dois sujeitos, então o verbo tá no plural, tá certinho.
Eles estão esquecendo masculino e feminino para Banco César Rio. Muito cuidadinho, tá? Outra coisa aqui na letra B, ó. A gestão satisfatória dos empreendimentos e a participação dos associados da empresa são conhecidos como aspectos imprescindíveis para a instituição alcançar os objetivos propostos. Tá? Deixa eu ver. Temos aqui cadê o verbo? Ah, tem um i aqui de novo. Olha o i aqui de novo. Ó. Tem um baita de um i aqui. Então tem dois sujeitos, né? A gestão e temos a participação dos associados. São, e o verbo é são de novo. Quem são reconhecidos? A gestão é reconhecida e a participação dos associados também. Tá vendo? Tem um i. Temos duas pessoas, tem um sujeito composto de novo. A gestão é uma menininha. A participação é uma menininha. Então, Maria e Joaquina são reconhecidas como melhores alunas da escola. Veja o que eu falei. Maria e a Joaquina são reconhecidas. São duas menininhas, gente. Não pode ter esse ó. Banco César Gran Rio, masculino e feminino. Não pode ter o ó aí. Tá legal? Tá C. As conquistas registradas no primeiro semestre de 2022 e opa, de novo, tem um i aqui de novo. Se colocou um i antes de falar que tem um verbo, não falou o verbo ainda. E o aumento, ó, tem as conquistas, é um sujeito. O aumento do poder é outro sujeito. De compra da população carente são, e o são é nosso verbo. Ele tá no plural? Tá, então a concordância verbal tá bonita. Só que a gente tem que a conquista é uma menininha. O aumento, aumento, o Joaquim, o Marcos, o João, o Jardel. A Lúcia, a Joaquina, a Jardeline. Tá vendo? Então, menininho ou menininha. Tá? Então, quando a gente fala, aqui falou de são apresentadas, né? Vamos lá. João e Maria são apresentadas à nova escola? Você fala isso? João e Maria são apresentadas? Não, quando tem uma menininha e um menininho, aí a gente usa o ó, são apresentados. Lembrando que no português, o ó tem o ó, o artigo masculino, o a é o artigo feminino, e existe um artigo neutro, que é o ó de novo. Muita gente fala assim, a língua portuguesa é muito machista, porque quando tem uma menininha e um menininho, a gente fala masculino. Não, você está falando como se fosse uma linguagem neutra. Só que o neutro aqui no português é o mesmo do masculino, usar só o mesmo artigo. Você pega alguma outra língua, algum alemão, algum espanhol, sempre vai ter geralmente vai ter três artigos. Aqui no português que resolveram usar só dois artigos. Só que quando a gente fala o Maria e João foram apresentados, esse dos aí é como se fosse um artigo neutro que serve tanto para masculino como feminino. Tá? O menininha com o menininho ficou masculino. Então, aqui não é das mais, aqui é dos. Na letra D, falou a política de crédito, ou a política, então já sei que tá tudo aqui com dois sujeitos. Então aqui deve ter também, ó, tem o i aqui de novo. E a relação entre os colegas, tem duas menininhas agora, a relação e a política. Entre os colegas encarregados de estabelecer os limites gastos devem ser avaliadas. Certo. Como compromisso para a empresa. Devem ser, é o nosso verbo aqui, ó. Avaliadas, tá certinho. Agora, duas menininhas ficou no feminino avaliadas. Muito bonitinha. Acertamos a questão. Na letra E, falou o investimento realizado em mercadorias. O investimento é masculino. O lucro também é masculino. Se João e Mateus foram divulgados. Aqui está o erro.
Não é? João e Mateus foram divulgados. E não vai ser João e Mateus, vai ser divulgadas. Deu para pegar o sentido da Banca 6 Gran Rio? Falando, a maioria das questões dela de 2023 foi masculino e feminino. Tem que ficar de olho nisso. Olha, tem menininho, menininha. E você, já se inscreveu no nosso canal? Porque se não está inscrito no canal, você não vai receber esses vídeos. Você já notou que com a Banca 6 Gran Rio, eu já coloquei aqui vídeo de informática, concordância verbal agora, temos aqui interpretação de texto, tem outro vídeo aqui cheio de questões de português. Toda a matéria do seu concurso vai estar aqui. Se você vai fazer concurso da Caixa Econômica Federal, tem uma playlist aqui. Vai na página inicial do canal, lá tem uma playlist com vários vídeos que eu fiz para o Banrisul, Banco Brasil, Caixa Econômica. Tem vários vídeos lá voltados para carreira bancária também. Agora vamos aqui para mais uma questãozinha. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá. Letra A. Apenas 20% das empresas cumprir. O que é cumprido? O verbo é cumprir. Né? Porque aqui falou forma verbal. Então já destacou aqui, ó. Forma verbal destacada. Então tudo está destacado aqui para você, verbo. A questão já te falou. Apenas 20%. Opa! Se é mais de um, é plural. Tá? Então, se for 20%, cumprem. É muita pessoa. Letra B. Cerca de 100 quilômetros de floresta foram desmatadas. Porque quem foi desmatada? 100 quilômetros de floresta. 100 é mais de um. É, plural. Letra D. 40% das árvores da Mata Atlântica podem ter desaparecido. Podem. É o verbo. 40% é mais de um? É, plural. D. O crescimento das cidades tem colaborado com a diminuição da área verde, pois se constrói... Agora, pergunta para ver também. O que é construído? Cada vez mais condomínios e polos industriais. Temos dois aqui, ó. O que é construído? Condomínio é construído. Você concorda comigo que o condomínio aqui foi construído? O que mais é construído? Polos industriais. Temos aqui um sujeito composto. Temos dois sujeitos. Então, constroem tem que ficar no plural mesmo. E é o nosso gabarito da questão. Tá? É o nosso gabarito. Porque condomínio, porque está concordando com o sujeito aqui, ó, condomínio, e está concordando com indústrias. Tá? Deu para entender? Numerais, passou de um, ó, cumprem, passou de um, foram, passou de um, podem, tem que ser tudo plural. Viu como que não é difícil? Não basta lembrar algumas coisinhas, tá? Lembra de se inscrever no canal, tem muita coisa gratuita aqui para vocês. Eu tenho certeza que se não inscrever vai perder muito material de qualidade, tá? A palavra destacada atende às exigências de concordância de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A administração de empresas de tecnologia e o marketing profissional estão envolvidos na produção de novos negócios na economia. A administração de empresas é uma menininha. E o marketing é um menininho. Então, aqui tem que ser no masculino. Tá certinho. Esse é o nosso gabarito da questão. Tá legal? Vamos ver as outras? Olha. A assistência social. Opa, uma menininha. As pessoas. E os cuidados. Já notou o macete, né? Se tem o i, tem dois sujeitos. Você sabe que então o primeiro sujeito está no início da frase. O segundo sujeito está no início depois do i. Você vai caçar o verbo. O verbo já destacou, a questão já vem destacada para você. Necessárias. A assistência. Os cuidados, uma menininha ou um menininho. Tinha que ser masculino. Então o erro aqui é necessários. Tá vendo? Masculino e feminino passando esse Gran Rio de novo. Letra C. A iniciativa. Tá vendo que essa questão é idêntica àquela questão que a gente resolveu lá? Sempre um sujeito composto, com algumas menininhas e alguns menininhos. Basta você olhar, uma menininha com um menininho, tinha que ser menininho.
Letra D. O financiamento, menininho. A assistência, uma menininha. Deveria ser menininho. Todas as questões de 2023, banca repete questão, tô falando. Porque eu falei uma vez, banca repete questão, mas o pessoal teve uns que falaram, mas nunca vi essa questão aqui antes. Opa, não é a mesma questão com as mesmas palavras. Tem um que falou assim, então basta decorar então a alternativa certa, que eu acho essa mesma alternativa na prova. Não vai. Você vai achar a mesma pergunta com palavras diferentes. Essa mesma pergunta que a questão anterior. Perguntou da mesma maneira, colocando dois sujeitos, um menininho e outro menininho. A maneira de perguntar que é igual. Por isso eu sempre falo, faça muitas questões da sua banca, tá? A vacinação é uma menininha. A intensidade é outra menininha. Então que deveria ter sido menininha também, não foi. Por isso o gabarito aqui é letra A. Depois que você aprende, você não esquece mais. Depois que não esquece mais, é só gabaritar a prova. 5. De acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada é empregada corretamente em... Tá vendo que a mesma coisa de novo? Porque na questão passada caiu em quê? No Banco do Brasil. A outra questão caiu assistente técnico lá não sei da onde. E agora tá caindo aqui na Transpetro. Mesma porcaria que a Banca César Rio cobra. Então, como você fala que você não consegue gabaritar a Banca César Rio? Olha de novo, dois sujeitos aqui, uma menininha de novo, outra menininha. Você vai achar o verbo aqui, devem ser implementadas. Opa, menininha com menininha. A gente tem um gabarito. Se tem duas menininhas e a resposta foi uma menininha, já tem um gabarito. Me explica como que você erra as questões da Banca César Rio. Na letra B, as leis instituídas para proteger... então eu não vou nem ler, eu ganho tempo na prova. Eu olho o artigo, as leis. Menininha com menininho, deveria ser menininho, então tá errado. Menininho, que é o... Depois do I, a menininha. Deveria ser que então... Menininho, que menininho com menininha dá menino. Menino. Depois do I, a busca, menina. Menino com menina dá menino. Cadê o verbo? São indicadas. Aqui deve ser O. Procedimento é menino. A concessão é menina. Tem sido entendidas como para desenvolvimento. Cadê o verbo? Pelos órgãos. Tem, que eu tenho. É dois menininhos, então tem sido entendidos. Dois meninos tinha que dar menino. Assim se gabarita as provas da Banca César Rio.